Essas construções mentais que o senhor faz realmente não têm suporte nos fatos. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Sérgio Moro. Presidente, o comando da coisa que eu não comissão. vi ainda aí da Não tem nada de eu não aceito ser deboche. tratado com deboche. Não tem nada Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Ele Não, está por só favor. indo na esfera Não, do deboche. Senador Marco isso. Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou verdade. conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Muito bem, quinta-feira, 15 de junho, 7h01 da manhã, ao vivo, estamos começando o Desperta ICL. Isso foi uma paródia feita pelo artista, cartunista e animador Fábio Goulart, está publicada lá no Instagram dele. Ontem rodou a internet isso, né? É um episódio já clássico, né, do Flávio Dino, quando foi convocado para falar lá para os nossos queridos congressistas, né? E ele fez uma paródia aí e fez esse desenho animado. Senado da Pesada, quem quiser depois segue o Fábio Goulart lá. Fábio, né? Fábio Goulart ou Flávio? Peraí, vamos ver de novo. Fábio Goulart, muito obrigado, Fábio Goulart, pela sua arte. Esse negócio está rodando a internet adoidadamente. E aí a gente decidiu começar o Desperta ICL hoje de manhã, 7 horas da manhã, ao vivo, com um pouco de bom humor, porque a gente merece também, né? Temos muita coisa hoje, claro, mas antes de mais nada, muito bem-vindos, muito bem-vindas todos os nossos espectadores que estão por aí. Já vai chegando, vai deixando seu like. Inscreva-se nos canais onde você está nos assistindo aí. Você sabe que vocês podem assistir o Desperta ICL, também todos os outros programas do ICL Notícias, no Facebook, na Twitch, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, nos canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira. Eduardo, né? Acabei de rebatizar o Eduardo Moreira. E façam também, claro, se você puder, se você não estiver muito ocupado ou muito ocupada de manhã, sei que esse horário é um horário um pouco mais complicado, mas se você puder, seja agora, seja depois, seja a hora que você puder, pega o link do nosso programa e também joga aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus grupos, com as pessoas que você quer que acordem todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, e fiquem mais informadas e também um pouco mais espertas, é o que tentamos aqui, né? Eu gosto muito do jeito que o Flávio Dino fala vídeos, não faça vídeos, e o Sérgio Moro, é deboche, eu não concordo. É muito bom, né? Cara, eu fiquei rindo, eu vi esse negócio em loop ontem umas 45 vezes, mais ou menos. Gente, temos muita coisa hoje por aqui. A gente vai falar, claro, daqui a pouquinho sobre o escândalo das Americanas. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Aliás, ontem o programa, modéstia à parte, Pedro Falcão, você não estava aqui, então você não vai ganhar o troféu. Foi muito bom. Apesar de você não estar aqui. Porque se você estivesse, talvez fosse melhor, né? Mas foi muito bom o programa ontem. Sério mesmo. Quem não viu o programa de ontem, essa semana é uma semana um pouco mais, digamos assim, normal em termos de audiência, não tem nada muito bombástico acontecendo, mas acreditem em mim, quem não assistiu o programa de ontem, quando terminar o programa de hoje, quando tiver um tempinho durante o dia, durante a noite, quando você estiver lá fazendo seus afazeres domésticos, assistam o Desperta de ontem. A gente esmiuçou aqui o escândalo das Americanas, né? Um escândalo que, inclusive, fizemos um cálculo ontem aqui para mostrar o tamanho do negócio. As Americanas finalmente assumiram o nome fraude, né? Assumiram na CPI das Americanas o nome fraude, porque antes chamavam de inconsistências contábeis. Eu vou além. Não é fraude o nome desse negócio, não. O nome do que aconteceu nas Americanas é corrupção, né? Tem muita gente que confunde e acha que não existe corrupção em empresas privadas. Ora, meus caros, é claro que existe corrupção em empresas privadas. Ainda mais quando os interesses dessas empresas privadas, quando as ações estão cotadas em bolsa. Porque se você tem ações da empresa, é o que aconteceu nas Americanas. Se você tem ações da empresa, por exemplo, como tinham os ex-controladores, que depois viraram, como eles falam, acionistas de referência.
Se você frauda os balanços de uma empresa que está dando, na prática, prejuízo e comunica ao mercado que ela está tendo lucros, não só lucros ao longo dos anos, mas lucros recordes, o que é que acontece com as suas ações? Elas se valorizam. O que é que acontece com o seu dinheiro? Ele se multiplica. Mostramos ontem aqui também, aliás, fizemos um programa, se eu não me engano, no mês passado, mostrando como esses mesmos caras das Americanas querem controlar aí a Eletrobras. Vocês podem imaginar, junto comigo, que o dinheiro que eles acumularam ao longo de anos, graças às fraudes no balanço das Americanas, foi usado todo ou em parte para comprar uma parte da Eletrobras privatizada. Então podemos sim imaginar, porque o dinheiro, você sabe, né? Não tem chip na nota de dinheiro, a gente não sabe exatamente para onde foi o dinheiro, mas, no entanto, uma investigação, por exemplo, da Polícia Federal, caso aconteça, poderia nos mostrar isso, né? O dinheiro que foi ganho com a fraude das Americanas, com a corrupção que aconteceu dentro das Americanas, foi usado para comprar uma empresa de energia privatizada no Brasil. Essa é a lógica do sistema. Então, os grandes beneficiários dessa corrupção hoje estão tentando controlar a Eletrobras. Eu ontem soltei um corte do Desperta que fizemos no mês passado, tá lá nas minhas redes, tá nas redes do ICL também, podem procurar, tá fresquinho, tá fácil de achar, é só chegar lá no Twitter, no Instagram e tal, vocês podem encontrar, mostrando como esses caras das Americanas estão tentando controlar a Eletrobras, indicando lá os nomes que interessam a eles para o Conselho de Administração. São 9 as pessoas no Conselho de Administração da Eletrobras. Sabe quantos estão ali que já são homens das Americanas? 3 dos 9. Tá tudo bem explicadinho, tá bom? Mas falaremos aqui sobre também a cobertura da grande imprensa. Por quê? Por enquanto estão blindando absolutamente os nomes dos responsáveis. Ora, se você é controlador, acionista de referência, né, responsável pela empresa, nos anos de bonança, enche de dinheiro o seu bolso, compra helicóptero de 100 milhões de reais. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Um exemplo. O helicóptero do cidadão, do senhor Beto Sicupira, um dos sócios da 3G Capital, custa 100 milhões de reais, é um dos únicos do mundo. O helicóptero. Não é o helicóptero, na verdade, o Pedro Falcão, porque essas pessoas não têm um helicóptero só, né? Não tem um helicóptero só. Para que vai ter um helicóptero só? Então, durante esses anos todos, esses caras construíram reputação e fizeram dinheiro em cima de uma fraude, da qual ou eles participaram ou foram incompetentes o suficiente para não ver. Não tem muita saída nesse caso. Essa é a grande verdade, né? E aí agora sumiram da imprensa. Ninguém sabe, ninguém viu. Para quem assistiu o Jornal Nacional ontem mostramos aqui. Para quem assistiu o Jornal Nacional ontem ou quem não assistiu, a gente vai mostrar aqui quantos segundos o Jornal Nacional se dedicou a esse, que é um caso, vou mostrar de novo os números aqui, quase 10 vezes maior do que o dinheiro recuperado pela Petrobras durante a Lava Jato. Então, se você está assistindo este programa e defende a Lava Jato, defende o legado do juiz Moro, defende o legado do Deltan Dallagnol, você precisa estar completamente indignado com esse caso. Completamente. Senão fica uma coisa esquisita, né? E corrupção privada é corrupção sim, até porque tinha dinheiro público nas Americanas, através de investimentos de bancos públicos, entre eles o Banco do Brasil e o BNDES, e isso denota também que muitas pessoas foram prejudicadas, porque muita gente tinha dinheiro em fundos de ações que estavam cotados também com ações das Americanas, e também prejudica funcionários e fornecedores das Americanas. Então é de interesse público, sim. Não é porque uma empresa é pública que ela tem que ser exposta quando acontece um caso de corrupção e uma empresa privada tem que ser protegida quando acontece um caso de corrupção, até porque, como eu falei ontem aqui, aliás, não existe dinheiro privado e dinheiro público. Lembra que o governo Bolsonaro queria nos fazer acreditar que existia um PIB privado no Brasil?
O Paulo Guedes falou nisso, né? Não, o PIB não está crescendo, mas assim, se a gente considerar o PIB privado, não existe PIB privado, meus caros, minhas caras, meus amigos e minhas amigas. Não existe dinheiro público e dinheiro privado quando o dinheiro está circulando na economia. Dinheiro é dinheiro, economia é economia, PIB é PIB. É tudo a mesma coisa. Quando você pega uma nota de R$100, não está escrito ali se aquele dinheiro veio do PIB privado ou do PIB público, né? Porque a economia tem reflexos reais, seja uma empresa privada, seja uma empresa pública. Vamos mostrar isso aqui e tem muito mais coisa hoje no Desperta SL. Vamos lá, então? Ontem mostramos, então, que as americanas admitiram a fraude, estão chamando de fraude. Como eu disse, eu iria além, chamaria de corrupção, porque, na verdade, o que aconteceu nas americanas foi corrupção. As próprias lojas americanas, através do seu novo CEO, fizeram uma investigação interna e essa versão que circula no mercado hoje, vamos lembrar, é uma versão das americanas. Então, há ali uma admissão de fraude. Existem vários documentos internos que mostram que a ex-diretoria perpetrou esta fraude, inclusive conversas por e-mail e por WhatsApp, mas eu vou falar de novo. Essa versão blinda e poupa e mais, coloca como vítimas da fraude e da corrupção os 3 grandes controladores das lojas americanas à época da fraude e da corrupção. Lehman, Teles e Sicupira. Guardem esses sobrenomes. Os grandes bilionários estrelas do Brasil, né? Os master coaches, os caras da meritocracia, né? Os caras que diziam que o Brasil não dava certo porque tinha muita impunidade, porque brasileiro é isso aí mesmo. Caras que moram na Suíça, em Mônaco, sei lá onde moram essas pessoas, né? Então, agora já está acontecendo um outro movimento, que é os ex-diretores que vão ficar com a bomba no colo, né? E não estou dizendo que são isentos de culpa. Não estou dizendo isso, não. Aliás, nem posso dizer nem isso, nem o contrário, porque vai depender de uma investigação e de um processo judicial, obviamente, né? Agora, que a versão das americanas é muito conveniente para colocar a bomba no colo somente dos ex-diretores e blindar os controladores, de fato é. E já temos uma notícia aí trazida pela agência Reuters, publicada em vários jornais do Brasil. Hoje eu peguei aqui o link do jornal O Tempo, lá de Minas Gerais. Documento divulgado pelas americanas contém inverdades, diz ex-diretor. A defesa do ex-diretor das americanas, José Timóteo de Barros, diz que o documento divulgado pela empresa na terça-feira, portanto, anteontem, na CPI das americanas, admitindo fraude contábil, diz este ex-diretor, que é um dos acusados agora pelas americanas de ter feito a fraude junto com outros ex-colegas, contém inverdades e que a empresa terá que provar as acusações feitas contra a gestão anterior. Até o momento, é a única defesa a se manifestar sobre as acusações que envolvem todos os ex-diretores que foram afastados em fevereiro, 23 dias após a divulgação do escândalo contábil, além de Miguel Gutierrez, que por 20 anos comandou uma das maiores varejistas do país. Miguel Gutierrez era o CEO das americanas e o mercado inteiro sabe que nos 20 anos que esteve lá, respondia diretamente aos ex-controladores, principalmente ao senhor Beto Sicupira. Então, de novo, estamos acreditando por enquanto em uma história que está documentada pelas americanas de que Miguel Gutierrez e ex-diretores perpetraram um esquema de corrupção, de fraude dentro das americanas, sem que os seus chefes soubessem. Essa é a história que está contada por enquanto, tá bom? Em nota, a defesa de Barros, então, que é um desses ex-diretores acusados, acusa a empresa ainda de tentar perturbar as apurações ao divulgar trechos de parte de relatório elaborado por advogados da companhia e não pelo comitê independente criado para investigar o escândalo contábil que levou a empresa à recuperação judicial. O fato relevante informado ao mercado na data de anteontem, na verdade, né? Terça-feira, contém inverdades e faz acusações que precisarão ser provadas, afirma o texto enviado pelo advogado deste ex-diretor à imprensa.
No mesmo dia, baseado em documento elaborado de modo parcial para perturbar as apurações, trechos do que seria parte de relatório de investigação feito pelos advogados da empresa e não pelo comitê independente foram mostrados de maneira leviana em comissão no Congresso Nacional, apresentando meras opiniões de suspeitas como verdades. O que ele está dizendo aqui? De novo, vamos prestar atenção nos movimentos que são importantes. Existe um comitê independente, entre aspas, tá? Mas mais independente do que supostamente são os advogados das americanas. Existe um comitê de investigação independente dentro das americanas. Foi esse comitê que chegou à conclusão, juntando esses documentos, que foi divulgada na CPI das americanas? Não. O que é que está dizendo esse ex-diretor? Que foram os próprios advogados das americanas a divulgar esse fato, tá bom? Fala, Pedrinho. Mais para lá, mais para cá, mais para lá. Melhorou? Tá bom. Então, de novo, atenção aos movimentos. Atenção aos movimentos que estão acontecendo. A gente vai seguir nesse caso aqui. Quem era esse ex-diretor? Para a gente ter um histórico aqui, né? Barros era responsável por lojas físicas, logística e tecnologia e estava nas americanas desde 1996. Assim como outros executivos da administração da varejista, estava afastado da empresa desde fevereiro, mas comunicou sua renúncia em 1º de maio. Como outros executivos, foi acusado pela direção atual da empresa de fraudar as demonstrações financeiras para melhorar o balanço com a contabilização de descontos inexistentes na compra de produtos. A acusação, segundo a empresa, é fruto de relatório ainda não auditado feito por advogados contratados. Então, de novo, o que foi mostrado na CPI das americanas, segundo as americanas, em um relatório produzido pelos advogados das americanas. Eles admitem a fraude, admitem que foi um esquema de corrupção que aconteceu dentro da empresa, que pode chegar a 50 bilhões, esse lapso, né, de dinheiro, esse buraco de dinheiro, 50 bilhões de reais, tá bom? Entre manipulações de balanço e dinheiro que realmente não estava lá, que não foi... por exemplo, um ano que a Americanas teve 700 milhões de prejuízo, foi divulgado ao mercado como se tivesse lucro de 2,9 bi. Isso foi um ano, 2021. Isso aconteceu ao longo de vários anos, tá? Qual o problema disso? Por enquanto, essas informações trazidas pelas americanas não foram auditadas por auditores independentes, auditores externos das americanas que não têm interesse, por exemplo, hipotético, de blindar os seus próprios bilionários, né? Bilionários, tá bom? As informações que foram levadas à CPI ainda não foram compartilhadas, nem mesmo com a CPI. Isso eu apurei ontem e estou trazendo informação para vocês agora. Quando o novo presidente das americanas foi para a CPI e divulgou os documentos comprovando a fraude, quando ele saiu da CPI, deputados pediram para que ele deixasse aquele relatório com a CPI. As americanas ficou de enviar, até agora não enviou. Então estamos, por enquanto, com a palavra da empresa que, repito, faz um movimento de admissão da fraude, mostra comunicações internas de e-mail e WhatsApp mostrando que ex-diretores e o ex-presidente sabiam do rombo, fizeram manipulações, segundo a empresa, para esconder o rombo do mercado, mas este relatório blinda completamente os ex-controladores. Lehman, Teles e Sicupira, tá bom? Por aqui estamos. E aí, mostramos ontem aqui, né? Jornal Nacional. Quantos segundos o Jornal Nacional se dedicou a este tema na sua edição de terça-feira, quando já existiam vários vídeos que poderiam ser usados na televisão, como, por exemplo, foram usados ao longo de décadas pela imprensa brasileira. Cansamos de ver CPI, né, vídeos de CPI sendo usados pela imprensa brasileira, inclusive pelo Jornal Nacional. Quanto tempo o Jornal Nacional se dedicou ao tema na terça-feira? Falamos ontem aqui. Gloriosos 39 segundos. Nenhuma imagem da CPI foi mostrada. O nome técnico disso que vocês estão vendo aqui, e vou falar o que eu falei ontem,
Não joguem aí na rede social hate contra a Renata Vasconcelos, não tem nada a ver com ela. Ela é apresentadora do programa, também não posso esconder a cara dela aqui, né? Mas isso não tem nada a ver com ela. Isso é uma decisão editorial que vem de cima da apresentadora. Vocês podem ter certeza disso. O nome disso aqui é nota pelada. O que é uma nota pelada? É quando o apresentador lê uma notícia sem colocar nenhuma imagem. Não tinha imagem dos donos das Americanas, dos controladores, não tinha imagem dos ex-diretores, não tinha imagem de fachada de loja, não tinha imagem da casa das pessoas, como geralmente tem, né? Vai lá na frente do prédio, filma o prédio onde a pessoa mora, filma aqueles carros entrando e saindo, aquela coisa toda. Não tinha nada disso. Como foi a cobertura do Jornal Nacional ontem, portanto, né? Porque pensemos assim, fala, Pedro. Não tinha nenhum tubo de esgoto. Não tinha tubo, já vamos mostrar isso aqui também. Não tinha tubo, não tinha nada disso. Como foi a cobertura do Jornal Nacional ontem? Então, pensando assim, né, Pedro? Não deu tempo de fazer matéria na terça-feira, né? Porque é tudo muito em cima, jornalismo de televisão é muito corrido. Então, de fato, vamos ser benevolentes e esperar. De repente, na quarta-feira, o Jornal Nacional vem com uma daquelas matérias, né, de 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Como foi a cobertura do Jornal Nacional ontem? Gloriosos 27 segundos sobre Americanas. Olha aqui. Se tínhamos 39 segundos na terça-feira, ontem tivemos 27 exatos segundos sobre as Americanas. De novo, uma nota sem cobertura de imagens. Nenhuma exposição dos responsáveis pela fraude. E aí, não custa lembrar, né? Vamos lembrar? Jornal Nacional de 2014, durante a Lava Jato. Porque a comparação tem que ser feita, gente. É inevitável. É inevitável a falta de lógica jornalística. É inevitável a comparação. Jornal Nacional, peguei 3 exemplos, poderia pegar 300, porque a Lava Jato durou 5 anos. Jornal Nacional de 3 de dezembro de 2014. Relatores afirmam que o dinheiro da propina da Petrobras foi usado como financiamento do PT. Quanto tempo tem esta matéria aqui no Jornal Nacional? Vamos pegar aqui para ver a minutagem. Temos 4 minutos e 23 segundos. Jornal Nacional do dia 2 de agosto de 2014. Última edição da revista Veja traz uma denúncia sobre a CPI da Petrobras. Quanto tempo tem esta matéria no Jornal Nacional? 4 minutos e 32 segundos. Terceiro e último exemplo. Jornal Nacional de 21 de dezembro de 2016. Odebrecht e Braskem assinam acordos de leniência com os Estados Unidos e Suíça. Quantos minutos tem a reportagem? 7 minutos e 10 segundos. 7 minutos e 10 segundos. De novo, Heraldo Pereira, tudo certo aí, não tem nada a ver com vocês, tá bom? 7 minutos e 10 segundos. Eu acho que para a gente conseguir ter uma reportagem dessas, muito bem feitas, aliás, do Jornal Nacional, sobre o escândalo das Americanas, tem uma saída, o Pedro Falcão. O que a gente deveria fazer? Vamos lembrar como era, né? Era assim, né? Que você falou? Esse negócio de esgoto, né? Era isso. Às vezes tinha umas animações. Tinha também, animação, tinha tudo. Eu acho que tem um jeito da gente conseguir uma matéria boa lá no Jornal Nacional. Tem que colocar PT no título. Se colocar PT no título, a Americanas vai. É vermelho, né? Já é vermelho, acho que só botar lá um... Já é vermelho, é verdade. Americanas comunista, é verdade. Não tinha me dado conta de Americanas, hã? Pois é. Hã? Será que funciona? Talvez, né? Pode funcionar. Então, lembrando como era, para a gente não esquecer, né? E lembrando mais uma vez rapidamente o cálculo que fizemos aqui. Por que, Leandro, que você está falando que é 10 vezes mais o escândalo das Americanas? Bom, porque né? Não é exatamente 10, mas vamos lá. Quanto dinheiro a Petrobras recuperou para os seus cofres em relação ao escândalo assim chamado Paulão?
6,7 bilhões de reais. Não acreditem em nenhum outro número que não seja esse. Isso aqui é dinheiro material contabilizado em balanço pela Petrobras, dinheiro de verdade que entrou no caixa da empresa. Não acredita se o Deltan Dallagnol falar para você que foi 20 bilhões, que foi 60 bilhões, que foi 4 trilhões. Aliás, durante a Lava Jato, chegou a sair um negócio de trilhão, né? Teve, né? Um negócio de trilhão. Teve até jornalista que passou vergonha fazendo vídeo aí. Trilhão, não sei quantos trilhões, né? Gente, trilhão é o PIB do Brasil, tá? Calma. Calma. Tem gente que é muito emocionada com essas coisas. Calma. Segura a emoção, né? Segura a emoção. Então, isso aqui é a real, tá? Lava Jato. Recuperado para a Petrobras. 6,7. Escândalo das Americanas, notícia de ontem, pode chegar a 50. Pode chegar a 50 bilhões. Bilhões. A primeira notícia foi 20. Então, a primeira notícia já era 20. Para comparar com 6,7. A segunda notícia era 40. Ontem chegou a 50. O tamanho do possível rombo. Que seja 20. A cobertura é completamente desproporcional, né? Então, esse é o cálculo que nós fizemos ontem. Então, guardem esses números porque eles são importantes. E para fechar o caso aqui, lembrar as grandes estrelas, né? Essas são as estrelas dessa fraude. Nós fizemos ontem um vídeo, aliás, colocamos nas nossas redes sociais, já passou aí de 500 mil de visualizações de ontem para hoje, estourou o vídeo. E veja que curioso, né, o Pedro Falcão? Não tinha dancinha de TikTok, não tinha... que mais? Não tinha piada contra a minoria, não tinha nada. Na verdade, o vídeo não tem absolutamente nada. O vídeo é um pateta sentado numa cadeira, que no caso sou eu, né? Mostrando essa foto aqui. Vejam que curioso, né? As pessoas querem saber. Então o vídeo basicamente é falando, vocês sabem quem são essas pessoas? Vocês viram a foto delas no Jornal Nacional? Não viram por quê? Porque não saiu no Jornal Nacional. Então a gente vai colocar de novo aqui. Lehman, Teles e Sicupira são os sobrenomes dinásticos dos bilionários que eram, na época do cometimento deste caso de corrupção nas Americanas, os controladores da empresa. Tá bom? Tá aqui para quem quiser ver, para quem quiser lembrar. Muito bem, vamos seguindo aqui. O que mais temos por aqui? Vamos lá, então, para dizer que a gente só não dá pau no Jornal Nacional, apesar que essa matéria não é só deles, mas já que eu estava no site do Jornal Nacional, vamos seguir com eles aqui. Notícia divulgada ontem pela imprensa brasileira também. Standard & Poor's, que é um dos índices mais importantes aí do capitalismo mundial, né? Melhora a avaliação do Brasil pela primeira vez desde 2019. Pela primeira vez em 4 anos, a agência de classificação de risco Standard & Poor's melhorou a perspectiva que ela tem sobre o Brasil. O trabalho das agências de classificação de risco é avaliar a qualidade do título da dívida emitido por uma empresa ou por um país. Em um radar importante porque reflete a percepção da agência sobre a capacidade do país de honrar suas dívidas. Este trabalho é seguido de perto por fundos de pensão e fundos de investimento do mundo inteiro. Normalmente as agências usam uma tabela de letras para dar essas chamadas notas de crédito. Quanto melhor for essa nota, mais seguros os países são considerados pelos investidores e mais baixos os juros das dívidas dos governos. No caso do Standard & Poor's, as letras vão de A a D, sendo a mais alta AAA, né? Então, o Brasil ocupa hoje um grau intermediário nessa classificação de risco. Em um passado não tão distante, o Brasil já esteve no primeiro grupo, foi em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, quando o Brasil obteve o tal do chamado grau de investimento. Quem acompanhava na época sabia disso, né? Quando seu título deixa de ser um título de risco, seja alto, seja médio, seja baixo, e você passa a ter, segundo essas agências, que têm os seus interesses financeiros, que têm os seus controladores, que jogam, que brincam com o mercado internacional, sim, tudo isso. No entanto, a opinião delas mexe com o mercado também. Então, a gente também não pode ignorá-las, né? Em 2008, o Brasil finalmente passou a ter o que se chamava de grau de investimento, que seria um país seguro para você comprar um título da dívida desse país.
tinha uma garantia de que você ia receber aquilo, uma garantia maior, né? Então, agora o Brasil está voltando a melhorar nesses índices. A notícia está lá com a nota, inclusive, né, do Standard & Poor's, e também uma declaração do Haddad, claro, comemorando, né, essa nova avaliação. Lá na BBC News Brasil, vamos lembrar que no dia 22, o senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, né, ele será julgado no Tribunal Superior Eleitoral, acusações essas que podem levá-lo a não participar das próximas eleições pelos próximos 8 anos no Brasil. A BBC News Brasil fez aqui um apanhado chamando as acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar as eleições. Então, coloca aqui, né, faz um resumo. O ex-presidente enfrenta 16 ações na corte, né, no TSE. No caso mais avançado, que será julgado na próxima semana, portanto, dia 22, fiquem ligados aqui e no ICL no geral, porque, obviamente, acompanharemos esse julgamento com muito interesse e muito regozijo, como diria Raul Seixas, a depender do seu resultado, né? No caso mais avançado, ele é acusado de ter cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social quando se reuniu, em julho de 2022, com dezenas de diplomatas no Palácio da Alvorada para apresentar falsas teorias sobre a insegurança das urnas e atacar o Supremo Tribunal Federal. Quais são as acusações principais que pesam, então, contra o Bolsonaro neste caso? Aqui, ó, resumo da BBC News Brasil. Temos, primeiro deles, abuso de poder político, quando um governante usa o cargo atual para favorecer a si próprio ou a aliados na eleição. Segunda acusação, abuso de poder econômico, quando o candidato usa recursos ilegais na sua campanha ou realiza compra de votos. Terceira acusação importante, uso indevido de meios de comunicação. Durante a reunião com esses diplomatas em Brasília, usou os canais de comunicação oficiais do governo, entre eles as TVs estatais, né, para divulgar essas suas falsas teorias em relação às urnas e também para atacar os ministros e o próprio sistema eleitoral do Brasil. Claro, a gente vai ficar de olho nisso aqui. O julgamento acontece na semana que vem, no dia 22. Dia 22, que dia que é, ô Pedrinho? Hoje é quinta? Daqui a... terça-feira da semana que vem? É isso, né? Quarta? Quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem. Muito bem. Então, na semana que vem, quinta-feira tem o julgamento e, obviamente, o ICL vai acompanhar isso ao longo da quinta-feira, no ICL Notícias primeira edição, que começa às 8, e no ICL Notícias segunda edição, que começa às 6 da tarde, mas, claro, na sexta-feira, no Desperta, às 7 horas da manhã, ao vivo, estaremos aqui comentando o resultado, seja lá qual for, esperamos que com regozijo, né? Muito regozijo. Economia, então, rapidamente notícias sobre o dólar. Dólar fecha 4,80 após divulgação do Fed e da Standard & Poor's e segue no menor patamar em um ano. Moeda norte-americana caiu 1,15%, vendida a 4,80 no menor fechamento desde junho de 2022. Portanto, o Brasil, que viraria uma Argentina, por enquanto não está acontecendo, né? Aliás, seria ótimo o Brasil virar uma Argentina, porque a Argentina puniu os militares que torturaram, mataram e sumiram com pessoas durante a ditadura militar argentina, né? Então, esperamos que o Brasil, de fato, neste caso, vire uma Argentina. Muito em breve. 3 notícias lá publicadas pela Agência Brasil. Observatório identifica 42 políticos com fazendas em terras indígenas. No Brasil, 42 políticos e seus familiares de primeiro grau são titulares de fazendas que ficam dentro de terras indígenas, o que constitui uma irregularidade do ponto de vista legal e ameaça os direitos constitucionais dos povos originários que ali vivem. É o que denuncia a segunda parte do dossiê Os Invasores, elaborado pelo Observatório de Olho nos Ruralistas. O documento está sendo lançado hoje, 14, ontem à noite, portanto, né, no Cine Belas Artes em São Paulo, acompanhado de debate sobre a temática e exibição do premiado documentário Vento na Fronteira, que retrata um conflito entre fazendeiros indígenas Guarani Kaiowá na fronteira entre Brasil e Paraguai. A primeira parte do relatório foi divulgada durante o Abril Indígena,
E no documento já havia a informação e identificação de 1.692 sobreposições, nas quais destacavam vários clãs políticos que têm, portanto, fazendas em cima de terras indígenas, né? A CPI do MST, o senhor Ricardo Salles, a senhora Carol Detoni, poderiam, como fizeram, aliás, ontem mostramos o vídeo aqui, o ICL Notícias primeira edição mostrou o vídeo também, foram lá em um assentamento, né, de pessoas que estão lutando por terra, pessoas pobres que moram em casas de lona, foram lá bisbilhotar pela fechadura, bisbilhotar pela janela, forçar a fechadura e, eventualmente, um deputado, o deputado Zucco, né, entrou na casa de uma pessoa sem autorização. Foi lá, entrou na casa da pessoa, ficou lá na cozinha, filmando lá dentro, né? E as pessoas que estavam lá fora, completamente indignadas, falando, escuta que o senhor não pode fazer isso, isso é uma propriedade, isso é uma casa de uma pessoa, o senhor não pode entrar. E aí eles falando o seguinte, eu não reconheço isso como casa, né? Então depende se eles reconhecem ou não. Eu sugiro que o Salles e o Zucco e a Carol Detoni, deputada lá de Santa Catarina, possam pegar o endereço aqui com o pessoal de olho nos ruralistas, ó, tem 42 fazendas para os senhores pegarem dinheiro público para ir lá e sugiro que tentem entrar nessas casas sem pedir autorização. Só para a gente testar uma coisa aqui, né, o Pedro Falcão? Vamos só testar uma coisa aqui. Carol Detoni, Ricardo Salles e o Zucco, os 3 parlamentares, né, que estão fazendo lá da CPI do MST. Um circo, né, um circo de fato. Minha sugestão, entra em contato com o pessoal de olho nos ruralistas, pega os 42 endereços dessas fazendas de políticos que estão em cima de áreas indígenas, tá? Portanto, são invasões de terra, essas de fato, e tenta entrar na casa dessas fazendas sem pedir autorização. Vai lá, bisbilhota na janela, né? Sugiro que use um óculos, eventualmente à prova de balas. Porque eu tenho a sensação que essas pessoas não serão tão amistosas quanto os trabalhadores que receberam os senhores à força lá no Pontal do Paranapanema, né? Aliás, não tinha ninguém nas casas, o Salles falou, não tem ninguém nas casas. Salles, é porque é o seguinte, meu querido, as pessoas durante o dia, quando tem sol, o que elas fazem, Pedro? Trabalham, né? Trabalhar. O Salles acho que não sabe o que é isso. Então, assim, de tarde, uma pessoa que está na roça, está fazendo o quê? Vendo Netflix? Não. Está fazendo o quê? Tomando uísque single malt de R$1.000? Não. Tá montando CPI, golpista, fajuta para virar circo? Não. Tá fazendo o quê? Tá trabalhando. Madeira ilegal? Tá extraindo madeira ilegal? Não. Tá legalizando madeira ilegal da Amazônia para vender para fora? Não. Tá cometendo crime ambiental? Não. Tá fazendo o quê? Tá trabalhando. Né, Salles? Eu sei que o senhor não está acostumado com isso, mas é o que acontece na vida de milhões de pessoas no Brasil. Aliás, temos um vídeo também, para a gente ter um pouco de alívio cômico no programa, mais um, né? Temos um vídeo que foi divulgado ontem pela própria CPI do MST, divulgado não porque isso passou ao vivo, né? A CPI do MST não está abrindo espaço para quase ninguém falar ali que não seja essa gentinha, né? Mas ontem, milagrosamente, a Sâmia Bonfim e as outras deputadas que estão lá, aliás, fazendo um trabalho inacreditavelmente brilhante na CPI do MST, conseguiram abrir espaço ontem para o professor da UNB, o José Geraldo. E o José Geraldo estava lá tentando explicar para a deputada Carol Detoni por que ela não consegue entender a realidade material das coisas. Porque, obviamente, ela está mergulhada na popular bolha de chorume, né? Então, ela não consegue ir para um assentamento e entender que tem gente morando numa casa de lona. Que aquelas famílias que moram lá, sim, elas chamam aquilo de casa, de lar, porque é o pedaço que sobrou para elas nesse imenso latifúndio. É o que tem para o momento, né? Ela não consegue entender que as pessoas que estão lá, naquele momento, não estão em casa, porque, ao contrário de deputado que fica vagando para lá e para cá, para contar mentira, aquelas pessoas estão trabalhando. Tá lá plantando nabo, mandioca, tá lá trabalhando, né? E aí, o professor ontem tentou explicar para a Carol Detoni por que ela não consegue entender essas coisas.
Então vamos ver aí, ô Pedrinho, vamos ver o vídeo do professor para a gente dar um pouquinho de risada nessa manhã? Era por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria. É muito bom, né? Ela fica ali tentando processar, dá aquela tela azul do Windows, assim, né? Presidente, ele me ofendeu com categoria, mas me ofendeu. Ele não lhe ofendeu, deputado. Ele só epistemologicamente resumiu a sua limitação. Eu não diria nem intelectual, porque é feio chamar os outros de burro, né, o Pedro Falcão? Você não chama alguém de burro, né? Eu acho que o problema da Carol Detoni não é ser burra. Aliás, pelo contrário, de burra não me parece ter nada ali. O problema é muito outro, né? Está mergulhada num poço ideológico de interesses financeiros, de interesses de carreira política, de interesses de oligarquias locais, aquela coisa toda. Mas, brilhante a fala do professor, né? A gente só enxerga aquilo que a nossa cognição permite, né, Carol Detoni? Eduardo Paes diz que o governo federal vai limitar voos no Santos Dumont, notícia importante para quem voa pelo Brasil aí, né? O aeroporto Santos Dumont, segundo o Eduardo Paes, né, o prefeito do Rio de Janeiro, e em uma reunião com o governo federal, com o presidente Lula, o Santos Dumont não fará mais voos que não seja para Brasília e São Paulo. O objetivo do Eduardo Paes e do governo federal é tentar recuperar o aeroporto do Galeão. Para quem já voou para o Rio de Janeiro sabe, é um aeroporto que fica muito mais distante da cidade, um aeroporto que foi reformado anos atrás, entregue a um consórcio, se não me engano, um consórcio chinês na época. O aeroporto não teve a movimentação esperada e hoje está num grande impasse aí para saber quem fica com o aeroporto, quem organiza, quem não organiza, quem administra, quem não administra, né? Na prática, corria um risco muito sério de virar um elefante branco. Então, os voos, a partir dos próximos meses, serão retirados do Santos Dumont e serão realocados para o aeroporto do Galeão. Quem vai para o Rio de Janeiro só vai conseguir descer no Santos Dumont, que fica no centro do Rio de Janeiro, aliás, uma das decolagens e partidas mais belas do mundo, e fala alguém aqui que conhece aeroporto para um caramba, porque conheço muito aeroporto, de fato, já andei de um lado para o outro, de aeroporto de interior pequeníssimo até aeroportos grandes. A chegada e a partida no Santos Dumont é espetacular, mas de fato é um aeroporto menor, que comporta aviões menores também, porque a pista é curta, né? É uma pista que foi construída em cima do mar, e há esse problema no Rio de Janeiro em relação ao Galeão. Então, atentos, porque os voos para o Rio de Janeiro vão mudar nos próximos meses. Câmara aprova MP do Mais Médicos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 1165 de 2023, que muda o programa Mais Médicos. A MP volta agora para a votação no Senado. É a recuperação do programa Mais Médicos depois da destruição patrocinada pelo governo Bolsonaro, né, que deixou muitas cidades do Brasil aí sem assistência médica. A CUFA e deputados lançam a Frente Parlamentar das Favelas. A gente fala sempre, né, que tem no parlamento a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, né, essas coisas nefastas que estão ali movendo e removendo esses interesses nefastos. Muito bem, achei legal trazer essa notícia pra gente agora aqui, porque agora, sem a permissão do meu querido Preto Zezé e também do Celso Altaide, sem a permissão, eu vou carinhosamente chamar essa aqui de a bancada da favela. Eu tenho certeza que eles não vão se importar com isso, pelo contrário, aliás, porque a própria CUFA, a Central Única das Favelas, se chama Central Única das Favelas e faz, aliás, uma grande roda de debates, exposição anual chamada Expo Favela. Então agora nós temos essa excelente notícia, que é a bancada das favelas, que foi lançada ontem. Deputados federais lançaram na noite de quarta-feira
a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania de seus moradores. O evento realizado no auditório Nereu Ramos, na Câmara, contou com presença de 10 ministros do governo e também do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Importantíssima essa bancada, é uma bancada que reúne vários deputados ali, né, para justamente olhar para os interesses das favelas, das comunidades no Brasil. O governo prestigiou muito o lançamento dessa bancada ontem, né, porque mandou 10 ministros para lá, né, tem até a lista aqui, né, Simone Tebet, Luciana Santos, Carlos Lupe, o Silvio Almeida, Daniela Carneiro, Aniele Franco, Ana Moser, Sônia Guajajara, Margarete Menezes e Márcio Macedo. 10 ministros de Estado estavam ontem lá. Então agora, além da bancada da Bíblia, da bancada do boi, da bancada da bala, né, a bancada BBB, como se chama popularmente, temos finalmente a nossa gloriosa bancada das favelas, né? Lei do esporte é sancionada com vetos e questões trabalhistas, isenção de impostos e criação de agência. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei Geral do Esporte, que regulamenta a prática desportiva no país. O texto completo foi publicado na edição do Diário Oficial de ontem, na verdade de quinta-feira, hoje de madrugada, né? Entre os vetos estão questões trabalhistas, isenção de impostos e criação de uma agência. Essa matéria é extensa, eu só trouxe ela rapidamente aqui para sugerir que vocês depois se informem sobre isso, porque essa Lei Geral do Esporte estava aí há muitos anos arrastando correntes pela Câmara, pelo Senado, né? Vamos lembrar que o senhor Jair Bolsonaro aniquilou o Ministério do Esporte. Sim, o Brasil durante 4 anos não teve Ministério do Esporte. O Brasil das Olimpíadas, o Brasil da Copa do Mundo, o Brasil da Seleção Brasileira, o Brasil dos nossos atletas olímpicos, dos nossos nadadores, dos saltadores, dos ginastas, né? O Brasil do nosso boxe, o Brasil do esporte, não tinha Ministério do Esporte. Agora nós temos de volta o Ministério do Esporte, ocupado pela gloriosa Ana Moser. E essa lei geral foi ontem sancionada pelo presidente Lula. Ela tem vários dispositivos para incentivar de novo, mais uma vez, o esporte. Então você na sua cidade aí, fica de olho, porque pode ter incentivos para você fomentar esporte a nível local, tá? E não é só futebol e tal, não, gente. São vários esportes, esportes olímpicos, tem um monte de coisa rolando em relação a isso, tá? Então dá uma olhada, foi publicado no Diário Oficial da União e tem, claro, matérias longas aí na imprensa sobre isso, né? Tem questão de gestante, repouso semanal, direitos trabalhistas, tem um monte de coisa para futebol amador. Como a gente sabe, no Brasil tem muito futebol amador de séries inferiores, né? A imensa maioria dos jogadores de futebol do Brasil não são o Neymar, sabemos disso, né? Então tem uma série de questões sobre questões trabalhistas em relação a esses jogadores, quando deixam os clubes pequenos, quando não recebem questões trabalhistas. Então dá uma olhada nisso, porque pode ter aí um incentivo ao fomento do esporte na sua cidade, tá bom? Vamos lá para o UOL, para Carolina Brígido, perdão. STF planeja julgar aborto e marco temporal logo depois da posse de Zanin. Com a sabatina do advogado Cristiano Zanin marcada para o dia 21 no Senado, portanto, na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal tem se movimentado para dar posse ao futuro ministro para agosto. Em julho, o tribunal estará em recesso. Restaria, portanto, apenas uma semana neste semestre para organizar o evento, o que ficaria, a princípio, inviável. A data ainda não foi agendada por deferência aos senadores. Embora a aprovação seja dada como certa, o STF não costuma falar publicamente sobre a posse antes da sabatina no Congresso, né? Claro. Então, pelo que traz a Carolina Brígido aqui agora, o STF deve esperar para marcar o debate sobre o aborto e o marco temporal para depois de agosto. Então, por enquanto, essas questões ficam paradas à espera do novo ministro, que deve ser confirmado, Cristiano Zanin Martins. Mostramos ontem aqui áudios chocantes do jogador de futebol Robinho, condenado em última instância pela Corte de Cassazione na Itália pelo crime de estupro. Então isso a gente pode dizer juridicamente de modo perfeito. Robinho na Itália é considerado criminalmente um estuprador, tá bom, gente? Isso aqui é uma coisa que pode ser dita com muita tranquilidade. Ontem o UOL, através do trabalho brilhante do jornalista Adriano Wilson e também da Janaína César, jornalista brasileira que mora na Itália, trouxe áudios reveladores e
para quê, por que não dizer, nojentos do Robinho falando com os seus parça lá depois do caso que aconteceu na Itália. E hoje o UOL traz uma notícia que dá andamento a essa história. STJ marca data para retomar a análise da prisão de Robinho no Brasil após podcast do UOL. O STJ marcou data para retomar a análise do processo que pode fazer Robinho cumprir sua pena no Brasil. O caso estava parado há 2 meses e teve nova movimentação hoje, portanto, graças ao podcast Esporte História, os grampos de Robinho. O tribunal marcou para o dia 2 de agosto o julgamento de um recurso da defesa de Robinho. Era a primeira sessão com espaço disponível na pauta da Corte Especial do STJ. Os advogados do ex-jogador pediram para que a Itália fosse obrigada a enviar o processo original inteiro e traduzido, mas o relator do caso negou o pedido em primeiro momento. A defesa então recorreu à Corte Especial, que confirmará ou não a decisão do relator. Essa briga toda no Brasil, é claro, se o Robinho pisar hoje na Itália, ele vai preso, tá, gente? Se o Robinho pisa na Itália hoje, ele vai imediatamente preso em regime fechado. No Brasil, como ele é cidadão brasileiro, o Brasil não extradita um cidadão brasileiro para outros países. Então, o Brasil, em raríssimos casos, mas é quase impossível que isso aconteça, o Brasil não vai extraditar o Robinho para a Itália para que ele cumpra pena. No entanto, existem tratados internacionais que acontece, resumidamente, o seguinte: quando você é condenado por um crime em algum país, qualquer país do mundo, e aquele mesmo crime está tipificado nos códigos penais e civis brasileiros, se há um acordo de cooperação entre os dois países, você pode cumprir a pena no Brasil. Então, por exemplo, você foi condenado na Itália pelo crime de assassinato. Um outro exemplo que não seja o do Robinho, tá? Condenado na Itália em definitivo pela Corte di Cassazione, em o Brasil tendo o mesmo crime de assassinato no Código Penal brasileiro, com cooperação internacional entre os dois países, você pode sim responder ao crime no Brasil, cumprindo a pena no Brasil. Essa é a discussão jurídico-teórica que acontece neste exato momento sobre o caso do Robinho. O jornalismo do UOL fez com que o STJ aparentemente se movimentasse em relação a esse caso. 3 notícias sobre economia que vão mexer direto no seu bolso. Nova tabela do imposto de renda. Entenda como é calculado o desconto do salário mínimo. A nova tabela do imposto de renda trouxe mudanças aos trabalhadores. Desde maio, quem recebe até R$ 2.640 tem isenção e não tem imposto descontado no salário. Quem recebe acima de 2 salários mínimos também é beneficiado, pois passou a ter uma retenção menor de imposto na folha de pagamento. Isso é uma notícia aqui do UOL. A faixa de isenção subiu dos antigos R$ 1.903,98 para R$ 2.112. No entanto, tem um bônus criado pelo novo governo agora. Então, na prática, quem ganha até R$ 2.640 por mês está isento de pagar imposto de renda, tá, gente? Essa é a nova tabela para vocês ficarem ligados quando forem fazer a declaração do ano que vem. Notícia importante também sobre a contribuição ao INSS de autônomos. Ela muda nessa quinta-feira, então quem é autônomo no Brasil aí, quem é MEI, corre atrás disso, porque essa contribuição vai mudar, tá? O pagamento para quem contribui sobre o salário mínimo sobe após reajuste do piso para R$ 1.320 em maio. Então, quem é MEI se liga nisso aí, porque aumenta essa contribuição se você faz contribuição lá no INSS. E uma última notícia aqui: o abono do PIS/PASEP foi liberado para 4,3 milhões de trabalhadores nessa quinta-feira. Se você tem direito a receber o abono do PIS/PASEP, dá uma olhada lá no seu banco, porque 4.300.000 pessoas hoje, na quinta-feira, receberão na Caixa e no Banco do Brasil o último lote em junho agora, né? Na verdade, é o 5º e penúltimo lote, terá mais um lote ainda esse ano. Então, confere lá para ver se você tem direito a receber isso. Já são 7h54, então, na verdade, assim, ó, temos mais notícias aqui. Não vai dar tempo. Deixa eu tentar pegar o que é mais importante aqui. Eu vou falar aqui, não vou falar de Lira, tá? Eu não vou falar de Lira, porque o ICL Notícias Primeira Edição vai falar de Lira depois. Vai repercutir, inclusive, a lei que os políticos aprovaram ontem na Câmara, que é uma lei... Como é que é o nome da lei? É uma lei para punir discriminação contra políticos, tá? Então,
você não pode mais, coitados, os políticos do Brasil são discriminados. Eu tô brincando, mas claro, né, tem uma coisa importante ali, que banco não pode se negar a abrir conta bancária para parente de político. Eu acho justo, óbvio, né, porque o cara é político, não abrir conta bancária, mas é uma lei de importância absolutamente zero para o Brasil, que foi colocada em urgência e votada rapidamente ontem pela Câmara dos Deputados, inclusive pelo PT, né? Uma lei que para a população brasileira não muda nada na vida de ninguém, tá? Mas eu vou ler uma última notícia rapidinho aqui, porque eu tenho um recado final para dar para vocês, então fica aí, não vai embora, dá uma segurada que tem um recado importante para a gente dar hoje. O Grand Canyon, famoso nos Estados Unidos, Catedral do Tempo, como diz aqui o New York Times, está perdendo o seu rio. Quem acompanha o Desperta sabe que todos os dias a gente tenta trazer notícia aqui sobre emergência climática. Finalmente, os grandes senhores do capitalismo descobriram que há algo no mundo que o seu dinheiro não consegue controlar: a natureza. Todos pagaremos o preço pelos abusos desses senhores. À medida em que o planeta aquece, a neve escassa está privando o rio e suas nascentes nas montanhas rochosas. E temperaturas mais altas, que inclusive devem acontecer esse ano no hemisfério norte por causa do fenômeno El Niño, estão roubando mais água através de evaporação. Ou seja, o Grand Canyon, o grande Grand Canyon dos Estados Unidos, está perdendo os seus rios, os seus leitos d'água por conta da mudança da emergência climática. Essa matéria foi publicada pelo New York Times, mas está traduzida, publicada no jornal Folha de São Paulo e também no portal UOL, que são do mesmo grupo econômico. Se você não tem assinatura da Folha, vá para o UOL, porque você consegue ler de graça, tá? Muito bem, temos que dar um recado final, né, ô Pedrinho? Então coloca pra gente na tela aí um recado importantíssimo. Você sabe, o ICL não é só o Desperta ICL, não é só o ICL Notícias, o ICL é um empreendimento de educação livre, aberta, popular, a preços populares, né? São mais de 200 cursos que o ICL oferece a preços, assim, populares de fato, né? Muito barato pela qualidade e pela quantidade dos cursos que você consegue acessar no site do ICL. Tem inclusive lá bonificações e isenções para as pessoas que não podem pagar. Então, se você não conhece o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, de fato, para além aqui dos programas jornalísticos que nós fazemos, dá um pulo lá no site do ICL. Mas hoje nós temos um recado bastante importante em relação a isso. Deixa eu pegar o meu texto aqui, ó. Teremos uma grande aula com o Eduardo Moreira e com o Domenico De Masi, um filósofo, autor italiano, bastante conhecido no Brasil, né? Chamada Ócio Criativo, o trabalho na era da inteligência artificial. Será uma aula magna inédita no Brasil com o Domenico De Masi, criador do conceito do ócio criativo, né? A mediação, portanto, vai ser do Edu Moreira, e eles vão falar, obviamente, sobre várias coisas lá, tentando readequar a nossa cabeça nesse mundo digital com a emergência das inteligências artificiais, tá? Então, vai falar sobre o real sentido do trabalho, os impactos do avanço tecnológico e também sobre o que mais nos importa para os próximos anos, que é o temido e famigerado futuro do trabalho, tá bom? Então, a aula vai acontecer no dia 27 de junho, às 8 horas da noite, uma terça-feira, aula gratuita, sem replay. Essas aulas acontecem ao vivo, elas são de grátis, né? De grátis, mas não tem replay. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, tá? Vagas limitadas. Então, faz o seguinte, corre lá e reserva a sua vaga. Qual é o link, ô Pedrinho? icl.com.br/desperta, né? icl.com.br/desperta. Não sabe o que vai acontecer no futuro do seu trabalho? Eu também não sei, né? Talvez daqui uns anos eu não esteja mais sentado aqui, esteja sentado o quê? Um holograma baseado em inteligência artificial, né? Pode ser, não sabemos como as coisas andarão, né? Então, essa palestra vai abordar tudo isso, bastante focado também na emergência
das novas tecnologias, principalmente que a gente tem visto aí a partir do ano passado, principalmente mais popularmente falando, né, o ChatGPT e essas tecnologias de inteligência artificial. icl.com.br/desperta, aula ao vivo, exclusiva no Brasil, sem replay, é de graça, inscreva-se para pegar essa e ficar mais esperto, né, o Pedrinho Falcão? Fechou, meus caros e minhas caras, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado, queridos e queridas, todos que estiveram por aí do Brasil e do mundo. Amanhã voltaremos às 7 horas da manhã. Este foi o Desperta ICL. Fiquem agora com o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários. Tchau!